Boa noite, Sandra, antes de mais. Bem, essa de facto é uma falácia que tem sido sucessivamente introduzida no debate político em torno destas medidas e em torno do Orçamento de Estado também. Porquê é que diz que é uma falácia? É uma falácia porque esses mercados financeiros de que se fala, particularmente naquilo que se refere às agências de rating ou de notação de risco, como se quiser, a verdade é que foram precisamente essas as peças fundamentais para a crise económica que nós vivemos hoje, e particularmente com as responsabilidades que tiveram as agências de rating no colapso do sistema financeiro, particularmente norte-americano. Para quem tenha a perspectiva de que este sistema económico em que vivemos é reformável e que ele é um bom sistema e que só precisa de uns ajustes, certamente haverá uma discussão interessante a fazer em relação ao papel que desempenham as agências de rating, o que é que elas devem ser ou deixar de ser. Mas eu recomendava aqui, eu não consigo lembrar do primeiro nome, mas o apelido é Lewis, um economista que deu uma entrevista à CBS, salvo erro, pesquisando no site da CBS encontra-se essa entrevista, sobre o papel que desempenham as agências de rating e sobre a sua responsabilidade na situação atual e sobre os interesses que servem, particularmente em relação ao tal setor financeiro. E como a notação em relação a produtos financeiros era feita em função dos interesses daqueles que beneficiavam com a especulação em torno destes produtos financeiros. E, portanto, em relação às agências de rating, nós não temos dúvida nenhuma. Elas são um produto deste sistema que serve de determinados interesses, particularmente os interesses do capital financeiro internacional, e, portanto, será ao serviço desse capital financeiro internacional que elas vão colocar. Mas a questão em relação a este PEC é outra. É que o PEC, aquilo que devia dar resposta, é a gravíssima situação social que nós temos hoje. E, infelizmente, eu estava aqui, abri aqui o Programa de Estabilidade e Crescimento, de propósito, para não me enganar na página. A página 10 do Programa de Estabilidade e Crescimento, os quadros que aqui têm os principais indicadores, é ela própria a comprovação do falhanço das mesmas receitas que o Partido Socialista pretende levar por diante. Porque um Programa de Estabilidade e Crescimento que aponta como perspectiva para os próximos 4 anos que 1 em cada 10 portugueses vai estar desempregado, que os desempregados vão continuar sem apoio social, que será preciso fazer cortes nas prestações sociais. Vai continuar? Sim, Sérgio Pinto. São mais de 300 mil desempregados que estão sem apoio, sem qualquer apoio no desemprego. E isto é continuar sem ter apoio. Mais, o próprio Programa de Estabilidade e Crescimento abre a perspectiva da redução do apoio aos desempregados quando diz que é preciso tomar medidas para os empurrar para a vida ativa sem apoios. E, portanto, este é um problema a que o Programa de Estabilidade e Crescimento não dá resposta. E, portanto, quando nós hoje ouvimos na Assembleia da República o Sr. Ministro do Estado e das Finanças dizer que o Programa de Estabilidade e Crescimento prevê uma justa distribuição dos sacrifícios, isto, se não fosse caso para chorar, porque de facto a situação do país e a situação para a generalidade dos portugueses é gravíssima, isto dava para rir. Porque este mesmo Programa de Estabilidade e Crescimento, que impõe gravíssimos sacrifícios a quem trabalha, a quem está desempregado, a quem tem baixos rendimentos, a quem vive das suas reformas das pensões, é o mesmo Programa de Estabilidade e Crescimento que nem sequer temporariamente admite impor uma taxa sobre os lucros astronómicos do setor financeiro e dos grupos económicos. É exatamente o mesmo Programa de Estabilidade e Crescimento que prevê um aumento da carga fiscal para a generalidade dos portugueses, mas fala numa hipotética tributação das mais-valias bolsistas que ainda no último Orçamento de Estado o Partido Socialista recusou. E, portanto, aquilo que este Programa de Estabilidade e Crescimento faz é, primeiro, cristaliza velhas receitas que já provaram que são receitas falidas. E segundo, há uma coisa importantíssima, é que este Programa de Estabilidade e Crescimento vai fazer pagar a fatura do aumento do déficit e da crise que vivemos hoje, não àqueles que a criaram, que foi a banca e foi esse tal setor financeiro que parece que é preciso dar resposta, mas vai sim fazer pagar a fatura desta crise aos mesmos de sempre. Àqueles que trabalham vão ver os seus salários reduzidos, àqueles que vivem das suas reformas vão ver o seu poder de compra diminuído, a todos aqueles que precisavam de apoio social e não vão ter por força dos cortes das prestações sociais. Sandra, sabe que isto, há exemplos da vida que ilustram bem aquilo que dizemos. E eu tive a oportunidade de participar de manhã numa concentração dos trabalhadores de uma fábrica em Évora, a Camet, que desde segunda-feira até hoje estiveram em greve. E aqueles trabalhadores fizeram greve durante estes 4 dias, porquê? Porque há 3 anos que não são aumentados, porque enfrentam a difícil perspectiva da empresa um dia destes de se deslocalizar mesmo, como já fez com parte da produção. Deixaram de receber o subsídio de turno e o trabalho noturno como deviam.
Ao contrário daquilo que manda a lei e que é direito dos trabalhadores legalmente previsto, não tem 22 dias úteis de férias, tem 16. E sabe do que é que isto tudo resulta? Das mesmas políticas que estão neste Programa de Estabilidade e Crescimento, que são políticas de esmagamento dos direitos dos trabalhadores e políticas de esmagamento dos direitos e particularmente das condições de vida daqueles que vivem do seu trabalho. Bom, resulta também de um mercado globalizado em que a concorrência... Ó Sandra, essa tem sido a justificação e é perante isso que todos os governos, incluindo os governos do Partido Socialista, têm capitulado. Quando deviam procurar uma outra perspectiva que encarasse a economia e a própria organização das empresas como uma forma de garantir às pessoas, incluindo a quem trabalha nessas mesmas empresas, boas condições de trabalho e de vida também, ao contrário de fazer isso, todos os governos em Portugal, desde 1976, incluindo os governos do Partido Socialista, têm optado pela perspectiva diferente, que é capitular perante estes interesses. E este Programa de Estabilidade e Crescimento prevê isso mesmo. E repare que, ao mesmo tempo que se pedem sacrifícios a estes mesmos, que há mais de 30 anos têm pago todos os sacrifícios de todas as crises, ao mesmo tempo que se faz isto, faz-se exatamente o contrário para aqueles outros que infelizmente têm comandado na sombra as rédeas das orientações políticas. Os grandes grupos económicos e financeiros que, mais uma vez, com este Programa de Estabilidade e Crescimento, vão beneficiar do festim das privatizações. Eu sempre levantava aqui a questão das privatizações e é importante que ela se discuta de facto. Primeiro porque há mais de 25 anos que nós temos sido confrontados com estas opções e com os seus resultados. E há evidências que já não conseguem ser negadas por quem olha para a realidade que nós hoje vivemos. As privatizações têm sido sucessivamente negócios ruinosos para o Estado. Porquê? Porque, obviamente, que os privados não têm interesse em ficar com uma coisa que dá prejuízo. E, portanto, só se privatizam as empresas públicas que dão lucro. Mas, normalmente, estas empresas são privatizadas e, passado pouco tempo, passado poucos anos, o Estado já perdeu todo o encaixe financeiro que fez com a privatização. Depois, o Estado vende em saldos empresas fundamentais de setores estratégicos para a nossa economia e, sobretudo, empresas cuja venda acaba por comprometer setores produtivos fundamentais. Repare bem uma coisa, quando se fala de competitividade, vamos olhar aqui só para os nossos vizinhos espanhóis. E vamos ver os preços da energia em Portugal e em Espanha e vamos ver porque é que há um fator determinante de competitividade nesta comparação, que é o preço da energia. Sim, e porquê é que isto acontece? Isto acontece precisamente porque o Estado prescinde de intervir na economia quando se trata de defender os setores produtivos. Mas esse mesmo Estado, que CDS, PSD e PS também, tem reclamado que saia da economia, esse mesmo Estado foi o Estado que todos estes três partidos quiseram que interviesse na economia quando foi preciso deitar a mão à banca. Aqui é que está no agora da questão. É que o Estado, na concepção destes três partidos que têm governado o nosso país à vez, só deve intervir quando quê? Quando se trata de salvar os grandes interesses económicos. Este mesmo Estado que se exige que intervenha para salvar a banca é o mesmo Estado que neste Programa de Estabilidade e Crescimento, sob o subsídio de desemprego, diz isto. Alteração do regime de subsídio de desemprego visando promover um mais rápido regresso à vida ativa. Eu fazia aqui uma aposta consigo, se quiser apostar, que esta frase vai traduzir-se na redução do acesso ao subsídio de desemprego. Quer apostar? Isto é uma conjuntura muito hipotética e, portanto, relativamente a isso, não tenho, obviamente, as moções de censura não se podem avaliar na base das hipóteses. Mas há duas questões que queria dizer para rematar o programa. Uma é que, de facto, esta viabilização do PSD hoje não pode deixar de significar também o compromisso que o PSD sucessivamente tem assumido na continuação das mesmas políticas que o Partido Socialista. E, portanto, isto é uma questão que, diria eu, decorre da lógica natural de posicionamento do PS e do PSD. Mas para terminar mesmo, queria dizer o seguinte, Sandra, porque já esmiuçámos, julgou suficientemente o PEC, mas eu queria dizer o seguinte: hoje na Assembleia da República não se discutiu só o PEC do Governo e não se discutiram só as opções políticas que o Governo assume. Discutiram-se outros projetos de resolução, particularmente um que apresentava uma alternativa ao PEC apresentado pelo Governo, que é um projeto de resolução apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, que tem 14 medidas programáticas, obviamente, porque trata-se de um programa, 14 medidas programáticas para uma outra política com um PEC diferente daquele que apresenta ao Governo. E isto para dizer o quê? Que há alternativas. Há alternativas, só que essas alternativas exigem uma alteração das opções políticas